Fernanda, a gente vai ter que. Bom, primeiro eu vou escrever um artigo, né, provavelmente essa semana, e provavelmente para quinta-feira, em que a gente vai aprofundar essa questão dessa divisão, né, entre conceitualistas, percepcionistas e sensacionistas, pegando a ideia da Ayn Rand nessa escalada, né, das sensações, percepções e conceituações. Com certeza, e a gente já está conversando muito sobre isso, e hoje até estava caminhando aqui com um cara aqui em Teresópolis, existe um pêndulo entre o que a gente já conversou, simpatia com o cliente, sintonia com os fatos. Né? Eu acredito que quanto mais conceitualista é o conceituador, ou o pensador, ou o fenomenologista, que eu chamei para não criar, né? O fenomenologista, ele pode ser um conceituador, percepcionista ou sensacionista. E aí, quanto mais ele é conceitualista ou conceituacionista, mais ele vai estar procurando a sintonia com os fatos e menos preocupado com a empatia com o cliente. E eu acho que é o trabalho que a gente resolveu fazer aqui na escola. Aí o que a gente tem de interessante nesse processo é o seguinte: eu acho que existe uma coisa que se chama, e eu estou pensando aqui contigo já para pensando no artigo, que se chama o ambiente de diálogo sobre determinado fenômeno. Então, nesse ambiente de diálogo, existem vários papéis importantes. A crise que nós temos hoje é que quem ocupou o mercado de conceitos hoje no digital são os percepcionistas. Natural que aconteça isso. Mas aí há a hegemonia dos percepcionistas. E o grande barato que existe hoje, né, e o que as pessoas se esforçam, é o tempo todo para se fazer a empatia com os clientes, independente da sintonia com os fatos. A gente aqui está fazendo um contraponto necessário na sociedade para dizer, galera, não podemos chamar de economia compartilhada, não podemos chamar de cultura da participação. É preciso ser mais precisos. Aí você vai dizer, mas eu sou um público leigo, então a mim satisfaz. Ok. Mas no momento que a gente se posiciona, né, na formação de futuristas, a gente é uma escola de excelência de futuristas. Então a gente tem que dar o exemplo. Então eu digo assim, se um futurista vai fazer uma palestra, e eu queria que você ouvisse lá a entrevista para Márcia Peltier, ele vai jogar todos aqueles conceitos de sala. Ele vai, sabendo que são conceitos de sala, por exemplo, lobo e formiga, por exemplo, civilização do restaurante aquilo. Isso é tudo papo de cozinha, de sala. Agora, o que eu acho que é diferente, e aí tem uma coisa legal, Fernanda, que é a seguinte: quando o cara é um conceituacionista e ele sabe que precisa, em vários momentos, né, ter essa aproximação com o cliente, ele pode trabalhar com a ideia de que a gente tem o conceito de sala e o conceito de cozinha. E muita gente acha que está fazendo um conceito de sala e está dizendo que é de cozinha. Ele não tem essa separação entre sala e cozinha. Nós temos essa separação. A gente diz, bom, eu estou usando aqui uberização. Uberização internamente é curadoria. Mas quando a gente vai para o mercado fazer uma palestra, fala de uberização. Quando eu vou dar uma aula na pós, eu falo de uberização, depois digo, isso é uma curadoria, aí já falo curadoria o tempo todo. A pessoa já faz a relação.
Então, esse jogo de sala e de cozinha é possível para o conceituacionista. Para o percepcionista, não. Que ele vai dizer, por exemplo, o Clay Shirk está falando de excedente cognitivo, que é um conceito, digamos, bem cozinha, mas ele está jogando na sala. Então ele poderia ter excedente cognitivo como um conceito de cozinha e dizer, sei lá, inteligência coletiva para a sala. Ou expansão das trocas, sei lá, uma coisa mais fácil. Excedente cognitivo é um negócio, né? Então eu acho que esse jogo que é interessante, né? Você saber a hora de trabalhar com os dois, mas ter as duas. E dizer, mas olha só, e aí vamos na coisa mais importante. Mas quando você trabalha com as duas, você não faz a prostituição do conceito na sala. Você pode ter um conceito de sala, mas sem ser prostituído. E o que acontece é que as pessoas fazem um conceito para ser simpático, uma certa prostituição. Eu, por exemplo, nunca vou usar a cultura da participação. Não mais. Nunca vou usar a economia compartilhada. Nunca vou falar sair da caixa. Às vezes eu me pego até falando isso. De tanto que repetiram na minha cabeça. De tanto que eu já critiquei, mesmo assim, às vezes eu repito. Mas são conceitos que estão para nós prostituídos. E aí a gente aproveita, é exatamente esse o papel do mudancista, a gente aproveita no momento que o cara fala um troço desse, para dizer, a gente não usa esse conceito, porque esse conceito é tóxico. E aí explica. E aí, de repente, aquela chamada de atenção para a pessoa pode ser o início do processo de mudança. Ali a pessoa pode ter um processo de mudança, que é o nosso papel. O que você me diz?